O consultório do Rádio Livre com Samara Pontes. Agora 2h05, iniciando então aqui o nosso consultório na Rádio Jornal de Garanhuns, programa em horário novo, né? Desde ontem começamos nesse horário, antes era a partir das 3h, mas estamos aí nos adaptando a esse momento. E hoje, né, como vocês já sabem, a gente divulgou aqui também na nossa programação, e como é importante falar de temas assim, a gente vai falar sobre trazer, na verdade, um resgate histórico das principais pandemias no país e no mundo. É importante que as pessoas entendam um pouquinho esse cenário e, quem sabe, através disso, entender como está a nossa situação atual. E para conversar com a gente agora sobre esse assunto, vamos ver se vai dar certo hoje, né? Infelizmente, a gente depende das operadoras e é complicado nesse momento. Eu vou conversar, gente, com o Eric Horner, que é historiador, mestre e doutor em História Social pela USP e é especialista em gestão da educação básica. Ele está lá em São Paulo agora, a gente está ligando para ele e vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Primeiro eu quero dar o meu boa tarde. Eric, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, um prazer participar do programa com vocês. Ótimo, Eric, que bom, né? Ainda bem que apesar desse problema, né, que a gente está enfrentando, inclusive não estamos recebendo os profissionais presencialmente, então abriu essa possibilidade de conversar com profissionais do Brasil inteiro por telefone. A tecnologia nos ajuda também nesse momento, né? Eu acho essa experiência fantástica. Se dá para tirar algum lado positivo, tá aí né? É verdade, é verdade. Tem uns lados bons, né, dessa história. E você, como historiador, né, com certeza observa isso. Bom, Eric... Ainda que o historiador está acostumado a achar lado ruim, né? Mas... pois é. Muito bom. E, Eric, você, né, como é professor também aí em São Paulo, esse momento tudo parado, né, por aí? É parado entre aspas, né? Na verdade, o colégio no qual eu trabalho como coordenador pedagógico é um colégio privado. Nós seguimos em atividade à distância, né? Então, estamos trabalhando por videoconferência, planos semanais de estudo, num modelo de educação à distância adaptado para essa realidade. Então, parado mesmo nós não estamos, nós só estamos fazendo tudo de casa. É verdade, e eu acho que alguns profissionais até falam que está um pouquinho mais trabalhoso, né, esse processo, principalmente que não entendia muito, né, que não utilizava tantos recursos. A gente sabe, né, nem todos os professores estão adaptados às tecnologias, né, então está sendo um pouquinho difícil para alguns profissionais aí, né? Não sei isso também, esse trabalho à distância, de casa, nesse clima de confinamento, ele gera um estresse muito maior, né? Uma, porque você está preso em casa e não pode circular, e outra, porque a dinâmica, a sua rotina é brutalmente modificada, né? Você antes acordava de manhã, saía para trabalhar, voltava para sua casa era um lugar de descanso. Agora sua casa é um lugar de trabalho, de descanso, de confinamento, você e sua família tendo que recriar uma rotina. Não está fácil para os professores, também não está fácil para os alunos e suas famílias, né? Não estamos no momento ideal para a educação, ainda que seja todo mundo fazendo tudo o que pode para garantir a aprendizagem dos alunos, seja na escola privada, seja na escola pública. Com certeza, não está fácil mesmo e a gente vai saber das consequências disso só mais na frente um pouquinho, né? Vamos tentar fazer o que é possível. Exato.
Pois é, Eric. Então, para a gente começar, eu queria que você, se possível, né, fazer um apanhado das principais pandemias no mundo, né, as mais marcantes na história mundial. Tem muita coisa aí para a gente conversar a respeito dessas pandemias, né? Tem muito, porque, na verdade, o ser humano caminha lado a lado com as suas doenças ao longo da vida na Terra, na verdade. Né? Nós temos registros de doenças como tuberculose nas múmias do Egito Antigo. Então, é difícil não imaginar que o ser humano tenha passado algum período em algum lugar da Terra sem problemas de saúde que eventualmente possam ser considerados como uma epidemia. Né? O termo pandemia em si é mais moderno, mais do trabalho da Organização Mundial da Saúde, mapeando as epidemias e identificando quando elas acontecem em vários países e ainda em mais de continentes. Mas, por epidemias mesmo, nós temos, por exemplo, só para a gente citar de partida, o caso da peste negra, né? Que é o caso de uma peste bubônica, causada por uma bactéria, transmitida hoje, nós sabemos, pela pulga do rato. Né? Mas nós temos na memória a peste negra da Idade Média, lá no século XIV, atacando principalmente Europa e Ásia, com mais de 50 milhões de mortes. Mas no século VI, né, bem antes, foi chamada de praga de Justiniano e aconteceu na Roma Antiga, né? Então na Roma do Oriente. Então nós temos essas epidemias que se repetem ao longo da história. A varíola, por exemplo, né, ainda que ela tenha já por cálculos aproximados levado a óbito mais de 300 milhões de pessoas entre final do século XIX e 1980, né, nós temos a varíola atingindo várias vezes a população mundial ao longo da história. O Brasil colônia e o Brasil império viveram com a varíola, mesmo considerando que a varíola é uma das primeiras doenças a ter vacina. Ainda no século XVIII, em 1796, a gente tem a descoberta da vacina para o vírus da varíola. A erradicação da doença só aconteceu em 1980, quando se fez uma vacinação em massa no planeta como um todo. Hoje a gente considera que a varíola está extinta, digamos assim, da contaminação regular. Mas outras doenças, como tuberculose ou cólera, foram tendo seguidas ondas ao longo da história. Do século XIX para cá, nós temos com mais frequência cólera, dengue, febre amarela, a gripe, né, no caso da gripe espanhola em 1918, meningite, e mais recentemente, né, a AIDS a partir de 1981, H1N1, de novo, que é a mesma gripe da gripe espanhola em 2009, ebola, e assim por diante. É uma lista tão longa que parece um pouco aquela música dos Titãs, a pulso ainda pulsa, e assim a gente vai com cada uma das doenças. Caramba, é muita coisa mesmo, muita história para a gente compreender, e que é importante que as pessoas, aproveitando isso que você está falando, Eric, também pesquisarem para entenderem, ler um pouco mais a respeito, porque assim, tem situações muito mais recentes, né, e outras muito antigas, e obviamente as pessoas não têm tanto conhecimento, né, deveria, obviamente, né, no estudo de história nas escolas, mas não é o ideal no nosso país, como a gente sabe. E com relação à tuberculose, como você falou aí, é incrível que ainda exista, e aqui, por exemplo, em Garanhuns, no interior de Pernambuco, e eu sei que não é uma situação só daqui, eu sempre recebo profissionais do sistema de saúde público aqui para falar sobre os casos de tuberculose, que continua matando, que as pessoas continuam deixando para lá. Então, assim, uma doença que é tão antiga, eu já fiz vários programas aqui sobre isso, uma doença tão antiga e que ainda existe, que persiste, as pessoas meio que esqueceram, porque, claro, não acontece, né, como uma forma muito extensa, né, todo mundo, como antigamente, né, todo mundo contraindo a doença, mas mesmo assim ela ainda é perigosa. Então, isso é importante a gente observar também, né? E a tuberculose é particularmente perigosa porque é possível você
fica muito tempo assintomático, você acha uma tosse, alguma coisa sem importância, e isso vai debilitando o organismo. Né? É muito comum, a maior parte dessas doenças, aliás, a tuberculose também, é muito típico de ambientes com essa salubridade. Né? Então, em ambiente, por exemplo, cólera, em ambientes com saneamento básico, precário ou inexistente, a tuberculose, quando o aglomerado de pessoas, baixa imunidade, má ventilação, muita umidade, isso ajuda na propagação da tuberculose. Mas, em muitos casos, existe tratamento. A tuberculose, a cura é relativamente simples com antibióticos. Isso. Se você tomar cuidado com as fontes de água, né, a contaminação de água, ou ferver a água que bebe, você já reduz, e mesmo assim temos voltas, pequenos surtos, em alguns casos até epidemias maiores, por conta de pouco investimento, seja na orientação das pessoas, seja na melhoria de vida das pessoas. Né? É verdade. E a tuberculose, o grande problema também é que o tratamento ele é um pouquinho longo, né? E aí é que tá, as pessoas não concluem, né, o tratamento. Exato. Tem esse problema. O pessoal fala dificulta o engajamento no tratamento. Né? Exatamente. E aproveitando, a gente ainda vai falar até sobre a gripe espanhola, que eu acho super importante falar aqui durante a nossa entrevista, mas das que você falou também, recente, que a gente tem, né, obviamente, mais registros e que chocou muito a questão da AIDS, né, principalmente quando atingiu né, cantores, pessoas populares, e que essas pessoas chegaram a óbito por causa de complicações da AIDS, né? Essa também hoje é que a gente vê, né? Existe, né? O vírus HIV está aí. Há maneiras muito simples, né, de você evitar o contágio, né, o uso do preservativo. Poxa vida, quanta coisa a gente não conseguiu, até o tratamento, mas infelizmente é algo que não tem muita perspectiva, né, apesar de alguns estudos a respeito de vacina e tudo mais, né? Olha, as pesquisas sobre HIV são muito numerosas e com grande investimento. Se fosse para pelo menos apostar em uma doença que ainda terá uma vacina ou um tratamento eficaz, um dos dois, eu acho que o HIV a gente poderia ser até um pouco otimista. O que eu acho lamentável considerando que o tratamento do HIV melhorou muitíssimo dos anos 80 para cá, assim, é possível você suprimir a carga viral de um paciente para que tenha uma vida minimamente saudável e eventualmente até envelheça com a doença, mas a gente vem desmontando um sistema de saúde que apoiava muito bem, né, que era referência mundial no combate ao HIV, seja pela diminuição das campanhas do próprio governo mesmo, né? Do próprio governo, né? Do próprio governo, né? Então a gente tem perdido espaço nisso, e é uma pena, seja porque mais pessoas estão se contaminando, até porque era necessário reforçar as campanhas. Quando a gente tem um pouco a sensação de que não corre mais tanto perigo, a gente passa a ser negligente. Isso a gente vê, inclusive, com o que a gente está vivendo hoje. Eu não sei como está aí em Garanhuns, mas aqui em São Paulo, a sensação que dá é que o pessoal começa a achar assim, já estou há um mês dentro de casa, acho que já não tem mais perigo, eu vou começar a sair. Então a gente começa a ficar negligente porque a gente se acostuma. E aí é fundamental, tanto a imprensa quanto os órgãos públicos, reforçar as campanhas, reforçar a conscientização nas escolas, reforçar a discussão sobre o que são essas doenças, como prevenir, como tratar, a importância de um tratamento, né, para que a gente possa, de fato, esperar por uma cura. Nos anos 90 se ouvia muito o argumento de que eu farei o tratamento da melhor forma possível porque eu quero sobrevida para conhecer a cura.
porque se tinha uma grande expectativa de que a cura chegaria a qualquer momento no final dos anos 90, né? Uhum. Realmente tem muita coisa assim que a gente poderia até aprender diante de cenários tão tristes, mas é o cenário, isso no Brasil inteiro, assim, não é só São Paulo, pelo que a gente está vendo aqui, é o Brasil inteiro, as pessoas não estão obedecendo, né? Não. A gente tem na verdade a gente tem até uma cultura bem arraigada, isso até se discute desde séculos e séculos, né, professor da história e da sociologia, como se fosse uma resistência à dominação colonial também, mas uma desconfiança do poder público. Então, mesmo com os governadores e prefeitos dizendo, olha, precisa ir em casa, ou precisa fazer isso ou aquilo, nós brasileiros somos levados a desconfiar. Será que ele realmente está pensando no meu bem, no que é melhor para a gente? Há uma desconfiança do poder público que prejudica essas campanhas, esses chamados. Além de, obviamente, o que é um fenômeno mais recente, essa leva de fake news, que a tia do WhatsApp é uma autoridade mais gabaritada para falar de saúde que os órgãos de saúde ou cientistas, né? Então, fica difícil combater a falsa notícia, a fake news e manter a tranquilidade e a confiança nos órgãos públicos. Exatamente, bem difícil mesmo, nossa missão aqui. E Eric, com relação aos governos, né, isso agora, nesse momento em que a gente está, mais ainda, né, na época, né, enfim, nessas pandemias, as principais, a importância dos governos nesse combate, assim, sempre foi algo positivo ou não tanto? Como é que funciona isso? Porque é importante para a gente entender até o que está acontecendo agora, né? Na verdade, a ação do Estado para combater epidemias é fundamental. O problema da comparação histórica é que nós temos mais casos em que o Estado não sabia como agir do que casos em que o Estado agiu muito bem. Então, por exemplo, na gripe espanhola, faltava conhecimento científico e também estrutura do Estado para combater de uma forma mais eficaz a epidemia. Então, nós não tínhamos, na época da gripe espanhola, em 1918, sequer um Ministério da Saúde, quanto mais órgãos de saúde pública nos estados e nas prefeituras. Nós não temos sequer uma boa estatística do número de mortos, porque a subnotificação e o controle das doenças no começo do século XX era muito frágil. Depois disso é que nós começamos a estruturar um sistema melhor de saúde, até para dar ação, né, dar combate a essas questões. Um outro caso que eu acho emblemático é a epidemia de meningite, que aconteceu no Brasil nos 70, mais especificamente de 1971 a 1974, que atacou principalmente São Paulo, mas também Salvador, Rio de Janeiro, em que, por conta do regime civil-militar da época, né, da ditadura, não se noticiou de forma alguma a existência de uma epidemia de meningite. Se considerava que isso iria enfraquecer o governo, que estava vivendo um momento de, ao mesmo tempo, muita euforia com o mercado econômico, mas, ao mesmo tempo, muita repressão por conta dos chamados anos de chumbo da ditadura. Com isso, a epidemia foi fazendo vítimas, até que se chegou ao ponto de não ter mais como segurar. Para ter ideia, só em 1974, em São Paulo morreram 12.330 pessoas. Desculpa, foram 12.330 casos, né, 33 casos diagnosticados por dia e 900 óbitos. Que quando decidiram fazer uma campanha de vacinação em 75, que era a única solução, existia uma vacina desenvolvida naquela época para a meningite, precisaram então noticiar abertamente, então baixar a censura e noticiar o que estava acontecendo. E aí o governo foi fundamental, porque conseguiu fazer em pouco mais de um ano a vacinação de quase toda a população brasileira, com o uso de uma estrutura militar
uma logística que fosse invejável e daí não pôde vacinar todo mundo. Mas até chegar a esse ponto, houve negligência do Estado. Quando foi necessário que o Estado atuasse, ele foi capaz de atuar e acabar com a epidemia de meningite naquele momento. Então são casos bem emblemáticos como o Estado pode, se assim quiser, fazer o melhor, ou pode também, se assim quiser, fazer o pior. Pois é, isso é bem importante a gente falar. Eu sei que hoje, né, antigamente, claro, tudo era muito mais difícil, né, então hoje a gente tem o trabalho até da imprensa, que é atacada também, né, que sofre muito e que não deixa as coisas ficarem muito escondidas, né, então ainda bem que a gente tem aí, apesar das fake news, tem também as redes sociais que vêm ajudando as pessoas que não assistem mais TV, por exemplo, né. Sem dúvida. A imprensa presta um serviço excelente, especialmente quando faz a ligação entre a comunidade científica e a população no geral. Porque, de fato, a produção científica ela é fundamental para todo esse combate às doenças, mas nem sempre o vocabulário científico, as informações, elas estão prontas a serem consumidas pela grande população. Quem tem condições de fazer essa tradução, essa mediação, é a imprensa. O ataque à imprensa não é uma novidade, infelizmente, ninguém tem com mais frequência nos últimos anos, mas sempre houve algum grau de questionamento da imprensa. Mas acho que esse é o momento de justamente mostrar como é importante um bom jornalismo, uma boa divulgação dessas informações, apesar de algumas pessoas acharem que com isso se gera pânico. Eu vou continuar defendendo que a informação, né, o conhecimento gera tranquilidade. Pânico é viver no escuro. Com luz a gente encontra um caminho. Muito bom. Luz. Nossa, muito bom, viu? A gente tenta aqui ter até a própria orientação, né, de psicólogos, né, de falar, você precisa se informar. Você não precisa ficar colado o dia inteiro procurando as notícias ruins, né? Você escolhe um horário do teu dia, se informa e aí procura algo para fazer, enfim, né? Agora deixar de se informar é que não dá. E aí sim é pura ignorância e não tem como. É verdade. Pois é, Eric. E outra questão agora não sei se é possível fazer uma estimativa de quanto tempo mais a gente vai viver nessa atual epidemia, de pandemia, na verdade, né? Porque, assim, é difícil você não saber, que aí é outra questão que vem piorando casos aí de ansiedade, de transtornos de ansiedade das pessoas, enfim, aumentando isso, a gente sabe que também vai ser uma consequência, por não saber o que vai acontecer, porque está tudo ainda começando a ser esclarecido agora, mas ainda tem muita coisa. Dá para a gente ter uma noção disso? Olha, de fato é difícil, né? Porque se a gente for pensar, no caso, por exemplo, da gripe espanhola, né? A gripe espanhola no Brasil durou mais ou menos, né? De outubro a dezembro de 1918. E ali nós tivemos pelo menos 35 e 70 mil óbitos, e se estima que 65% da população foi contaminada, né? Contraiu a gripe, mas não faleceu. Com isso, o que aconteceu com a gripe espanhola foi uma imunização de rebanho, como os epidemiologistas chamam, né? Então, isso cessou a gripe espanhola em 3 meses, e em 1919, no carnaval de 1919, já tinha uma infinidade de marchinhas fazendo chacota da gripe. Só que o coronavírus não é gripe. Não é uma gripezinha, apesar do que disseram. A gente tem um vírus novo que surgiu repentinamente, mas ele bem não é suficientemente estudado para saber como é que ele se comporta. A corrida para sequenciar o DNA do coronavírus, estabelecer o seu padrão de contágio, já se percebe que a diferença de letalidade em determinadas áreas do globo, né, que a letalidade na China foi aparentemente mais baixa do que na Itália, e o que exatamente afeta isso? É uma questão de uma mutação acontecendo,
ou são condições ambientais, e a conhecer o mecanismo do próprio vírus no organismo e entender como que a partir daí você vai fazer ou um remédio ou uma vacina. O que se sabe no momento é que sem uma vacina a gente vai seguir nesse processo. Com uma vacina a gente conseguiria encerrar e voltar a uma vida que poderia ser próxima ao normal anterior. Que no momento a gente não tem nenhum tratamento eficaz. Por exemplo, quando em 2009 houve uma nova epidemia de influenza H1N1, a mesma gripe da gripe espanhola, nós sabíamos que era um vírus da gripe, qual o tipo, e que existia um antiviral, na época se falou muito do Tamiflu, que poderia combater a gripe. Pronto, nós já lidamos de outra forma. Agora, nós estamos, como se costuma falar, ficando com o carro em movimento. A gente está tentando, com medidas de contenção, evitar as aglomerações, ou protocolos de higiene, tentando reduzir danos ganhando tempo. Há alguns estudos que dizem que a gente pode entrar e sair de quarentena em momentos mais críticos por até 2 anos, que seria mais ou menos o tempo em que se demora para fazer vacina, porque também não é da noite para o dia. Ainda que a gente tenha um pouco a fantasia do cientista que num laboratório, num sótão, a da luz, de relâmpagos, ele tem uma epifania e descobre uma vacina e testa no ser humano e funciona. Tem uma série de protocolos em que você vai criar uma fórmula, testar em simulação por computação, depois aplica-se em cobaia, abre um protocolo para teste em humanos e depois se tenta em escala. Isso não é rápido. Não. E a gente não pode chegar ao limite de questionar os padrões éticos da sociedade em nome do controle da pandemia. E a gente flerta muito fácil com isso. Por exemplo, o regime chinês não teve nenhum constrangimento em controlar a circulação da população pelo celular, monitorando os celulares das pessoas e usando o poder estatal para controlar as pessoas e garantir isolamento total, com um chip nas casas das pessoas e tudo mais. Eu particularmente tenho receio qual é o nosso limite e dizer, ok, eu abro mão da minha liberdade em nome da minha saúde. E correríamos a gente também falar, olha, abro mão dos limites da ética médica, da ética na pesquisa científica, em nome de uma vacina. Então vamos testar em quem quiser. Então nós temos que esperar. Exatamente. É isso, assim, tá difícil, porque a gente ainda não tem muita noção, mas pelo menos agora a gente tem um pouco mais de tecnologia para nos ajudar, mais informação, mais estudo, mais pesquisa, por isso a importância dos cientistas, né? Isso é importante. Pois é, Eric. É um momento, na verdade, muito interessante para eles. Sim. De voltar a valorizar a ciência, voltar a valorizar a informação bem curada, voltar a valorizar a transparência, que são coisas que nos últimos 10 anos, no mundo todo, tinham sofrendo ataques significativos. Se a gente pensar que há 10 anos a gente não falava em movimento antifascínico, em terraplanismo, em questionamento de imprensa ou ameaça de caçar licença de imprensa porque estava noticiando algo que era desconfortável aos governos e assim por diante. Isso. Muita coisa vai mudar diante desse cenário. E eu queria que você repetisse, Eric, os números da gripe espanhola aqui no Brasil, porque cortou um pouquinho na hora que você estava falando, e aproveitando até para falar um pouco dessa gripe, da gripe espanhola mesmo, dessa semelhança, de contágio, e também um detalhe com relação ao nome, porque apesar do nome, a origem dela não foi na Espanha, né? Não, aliás, você quer pensar por aí. A gripe espanhola ela vai acontecer em 1918, no primeiro semestre, especialmente, de 1918.
e é o último ano da Primeira Guerra Mundial. Nesse momento, a maior parte dos países europeus estava em guerra e censurava os jornais porque considerava que o transmissão de informações podia ser perigoso para a estratégia de guerra. A exceção no cenário europeu era também a Espanha, que não entrou no conflito armado, se manteve neutra e, portanto, tinha uma imprensa consideravelmente livre e que estava noticiando a gripe. E aí, os outros países começaram a tratar como se fosse a gripe espanhola, como se a gripe tivesse da Espanha. Mas hoje já se considera, ainda não é exatamente um consenso, mas a teoria mais aceita é de que, na verdade, a gripe espanhola surgiu nos Estados Unidos. Né? E que, justamente por conta da entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, que se deu em 1918, acabou levando o vírus para a Europa. A Primeira Guerra Mundial foi muito interessante, de uma guerra de grandes impérios coloniais. Então, havia combatentes na Europa que eram da Nova Zelândia, da Austrália, da Índia, das colônias francesas e inglesas na África, e de pessoas transitando esse tempo todo, além de população civil que, fugindo da guerra, deixou a Europa e migrou, né, para as Américas. Ou seja, nós tínhamos um cenário ideal para a propagação do vírus. Né? Além disso, as terras condições de vida, que já existiam na Europa sem a guerra, e são ainda piores por conta da guerra. Como é que, então, a gripe espanhola chega no Brasil? Um navio de bandeira inglesa chamado Demerara deixou a Europa, né? O último que na Europa foi Lisboa, faz uma parada em Dakar, no Senegal, e depois aporta no Recife. Do Recife ainda passa em Salvador, Rio de Janeiro e, por fim, Santos. E em todos esses portos deixou alguém doente de gripe. Nossa. Então, a espanhola, como os jornais brasileiros noticiaram, foi se espalhando pelo território brasileiro, das grandes cidades, pelos caminhos dos trens, foi penetrando o território nacional. E aí nós temos uma lentidão muito grande em atacar o problema. As autoridades locais e mesmo o Estado brasileiro, o governo federal, demora a reagir, ainda que Lisboa tenha avisado que havia risco de contaminação, o navio sequer ficou em quarentena. De modo que quando o pessoal decide fechar comércio, fechar os teatros, os centros religiosos, os clubes, os estádios de futebol, é muito tarde. E quando eu falo muito tarde, assim, eles reagiram 3 semanas depois de se liberar. Né? Isso é suficiente para a gente ter algo entre 35 mil e 70 mil mortos. O número varia muito porque a subnotificação é uma coisa gigantesca. Talvez parecido com o que passamos hoje, se não mais. Mas eu calculo que 65% da população brasileira foi contaminada pela gripe naquele ano. Né? Então, de outubro a dezembro de 1918. Muita coisa. Realmente faz todo sentido, assim, até você falar sobre isso, né, das medidas que deixaram de ser tomadas ou foram tomadas muito tarde. E aí a gente está vendo isso hoje, né? O caso da Itália, enfim, outros lugares que demoraram demais para reagir. O Brasil até que, vamos dizer assim, começou a reagir logo, mas eu acho que a forma como se reagiu, talvez em alguns casos pontuais não tenha sido o ideal. A gente poderia ter feito outras coisas, ser um pouco mais incisivo, o caso também dos Estados Unidos. Então, assim, a gente percebe que os erros também se repetem em alguns casos, né? Nosso índice de digamos, engajamento com a quarentena, né, que as pessoas realmente fiquem em casa, ele é muito oscilante. Né? Ele tem momentos de grande eficácia, mas cai muito rapidamente. Aqui em São Paulo, na capital, chegamos a ter 48%, que é muito abaixo do que seria necessário. E o que me preocupa e me chama a atenção comparando com a gripe espanhola
é que na época da gripe espanhola não havia CLT, não havia lei de proteção ao trabalhador, de modo que quem não trabalhasse não recebia o salário ordenado do dia. Né? De modo que era muito comum o trabalhador ter que optar: se eu fico em casa eu não alimento minha família, se eu vou para o trabalho, ou eu me contamino, ou eu, já contaminado, continuo contaminando meus colegas. E hoje a gente tem ouvido o argumento, que eu entendo é legítimo, sem dúvida alguma, que é o que será do comércio, da subsistência das pessoas, da economia. Por outro lado, a saúde precisa vir em primeiro lugar. Né? Quantas mortes são aceitáveis? Eu gostaria que as pessoas também achassem que nenhuma morte é aceitável. Isso. E que qualquer morte que vier agora é uma fatalidade. E a gente tem que trabalhar para evitar isso. Né? Exatamente. São vidas, né? Não são... A gente está vendo agora em números, mas cada pessoa dessa, né? Ali é uma vida, uma história que se acaba, alguém que... Uma família. Exatamente. O amor de alguém, né? Então, isso infelizmente a gente não quer que a situação piore para que as pessoas sintam na pele e a partir daí entenda como é importante o isolamento, enfim. Sim. E, Eric, para a gente finalizar aqui, eu te liberar para os seus afazeres aí, com relação a esse momento, o que é que você acredita, né, como historiador, como profissional, como ser humano, do que é que a gente pode tirar de tudo isso? O que é que a gente pode aprender diante dessa situação, assim? Coisas boas virão, pelo amor de Deus? Coisas boas sempre vêm. Uhum. O que eu acho que é um pouco prematuro da gente imaginar o que será depois é porque é possível que nós estejamos passando por um momento radical de se repensar a vida da sociedade e o que nós precisamos fazer para evitar crises semelhantes. Porque não dá para dizer que a vida em sociedade promove ou provoca epidemias, mas, de fato, viver em grandes centros urbanos e promovendo grandes aglomerações é um terreno fértil para a epidemia. Então, por exemplo, o que será, passado isso, das políticas de transporte coletivo no Brasil? O que será o deslocamento das pessoas? Nós já estamos percebendo que parte das viagens de negócios, por exemplo, podem ser feitas por videoconferência. Será que é necessário viajar esse tanto? Por outro lado, as pessoas viajam menos, a indústria do turismo, que se formou em torno das viagens de negócios, vai sofrer uma mudança radical. Né? Grandes festivais de música que aglomeram pessoas numa quantidade enorme. No nosso caso brasileiro, o que será o Carnaval de 2021? Será que nós estamos prontos para pensar que, eventualmente, não dá para, por exemplo, o Galo da Madrugada movimentar aquilo, multidão recorde do Guinness, que aquilo pode ser um propagador de epidemia? O momento pode ser de questionamento da cultura. Há aspectos bons, sempre existirão, mas também podemos ter a necessidade de repensar hábitos e costumes. Por exemplo, o que mais tem me cortado o coração é pensar que a gente precisa abraçar menos. Sim. A gente não pode sair se cumprimentar, é uma coisa tão brasileira, a gente cumprimenta com beijinho. Tipicamente brasileiro, eu ia falar agora. Não é, a gente não, na verdade não vai nem poder mais cumprimentar com a mão, será que a gente vai ter que usar o cumprimento oriental, só se curvar em respeito aos demais? Verdade. Então, são questões que estão em aberto. Eu, como historiador, tenho muita resistência a arriscar um palpite para o futuro. O nosso terreno é muito mais de compreensão do passado, mas eu acho que muita coisa ainda está por acontecer. A gente ainda não viveu plenamente esse momento para pensar o que a gente vai tirar disso. E o contexto brasileiro ainda guarda suas particularidades. Né? Nós já vínhamos num país polarizado,
e agora parece que nós estamos polarizando em cima de uma doença, né? Quem apoia a quarentena e quem é contra a quarentena, com carreatas contra a quarentena em frente de hospitais. Isso aconteceu bastante aqui na minha cidade e é chocante, né? É horrível isso. É horrível a gente ter que discutir esse tipo de coisa, né? Em um momento como esse, politizar uma situação é muito complicado. Mas é o reflexo. Tem muita coisa aqui, depois eu vou com certeza precisar de você, Eric, para a gente falar até sobre a questão política brasileira, sobre essa cultura, né? Tudo isso é muito importante as pessoas compreenderem. Então vou posteriormente entrar em contato contigo para a gente conversar sobre isso. E quando isso passar, principalmente, né? A gente vai demorar ainda um tempinho, mas com relação à pandemia em si, para a gente ver justamente esses efeitos, né? Ou analisar o passado, porque aí a gente faz um contexto de tudo, tá bom? Fico à disposição, será um prazer. Ótimo, Eric. Então, muito obrigada por sua disponibilidade e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite, foi um prazer participar. Prazer foi todo nosso. Tchau, tchau. Conversei aqui com o historiador Eric Horner, que é historiador, mestre e doutor em História Social pela USP, é especialista em gestão da educação básica. Ele fez um resgate histórico das principais epidemias no país e no mundo. Muito bacana conversar com o Eric sobre isso. Ele estava lá em São Paulo, deu tudo certo na ligação, a gente conseguiu do início ao fim, sem interrupções por aqui. Quem está acompanhando a gente agora pelo Instagram, ou você que chegou agora também no Facebook, a transmissão no Facebook desde o início, para você compreender. Ele falou de muitas questões aqui relacionadas às principais pandemias, a gripe espanhola, a gente tem o caso de tuberculose que continua no nosso país. Temos aí a AIDS, anos 80, que assustou muito, ainda hoje temos o vírus HIV, mas pelo menos as perspectivas, né, do estudo que acontece em cima do HIV, de uma possível cura, de uma vacina, enfim, são promissores, mas claro que nada disso é urgente, é agora, não vai acontecer de uma hora para outra, apesar de tantos anos já nesse estudo. E muita coisa boa aqui, então se você agora chegou nesse momento, pode assistir nossa live desde o início. Ficaram 2 lives, porque na primeira caiu a internet, infelizmente. Mas é isso, agradeço mais uma vez ao Eric por sua disponibilidade. A gente vai encerrar agora o nosso momento, na verdade vamos para o intervalo e eu volto daqui a pouquinho com as últimas informações sobre saúde aqui para a gente finalizar o consultório e logo depois as principais informações do Brasil e do mundo no Revista da Tarde. Agora 2h45. O consultório do Rádio Livre. De segunda a sábado, a Rádio Jornal Garanhuns apresenta a Ronda Policial segunda edição, das 9 às 10 horas da manhã. As principais informações de Garanhuns e todo o agreste pernambucano. Conto com sua audiência. Rádio Jornal, na nossa frente só você. 2020 tem sido um ano cheio de desafios, mas não podemos descuidar da democracia. Afinal, é ano de eleições municipais e a Justiça Eleitoral trabalha para garantir o seu direito de votar, cumprindo as orientações de distanciamento social. Acesse www.justiçaeleitoral.jus.br/atendimento e saiba como usar o novo serviço de atendimento remoto. Você pode tirar, transferir ou regularizar o seu título e ficar com tudo pronto para votar. Seu voto tem poder. O programa Revista da Tarde, sempre deixando você muito bem informado e também com entretenimento, apresentado por Samara Fontes. Agora é mais cedo. Anote aí, Revista da Tarde, de 3 às 5 horas, de segunda a sexta. Revista da Tarde é com ela, Samara Fontes. Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura. Alô, ouvintes da Rádio Jornal, aqui é o cantor Augusto César. Olha, neste domingo, Dia das Mães, a partir do meio-dia, eu estarei fazendo uma live muito especial e com muito carinho para todas as mamães. E você pode acompanhar no Facebook e no YouTube da TV Jornal. Eu, Augusto César, e todas as mamães do Brasil, com muito carinho. Valeu! Geriatra Dr. Caio Galindo. Atendimento especializado em saúde do idoso e clínica geral. Realizando consultas no Lagan e atendendo diversos convênios. Praça Souto Filho 370. Fone 996610993. Mãe, uma palavra tão pequena, mas enorme significado. Nela cabem muitos abraços, beijos e carinhos. Cabem segredos, desabafos, sorrisos e até lágrimas.
cabe 1, 2, 3 ou mais filhos. Nela cabe todo o amor do mundo. Mãe, uma palavra tão grande quanto o seu coração. Feliz Dia das Mães. Uma homenagem do Sistema Jornal do Comércio. Pernambuco em primeiro lugar, Pernambuco em primeiro lugar, Pernambuco em primeiro lugar. Pernambuco em primeiro lugar, Pernambuco em primeiro lugar, Pernambuco em primeiro lugar. Não vou deixar de lado cultura e tradição, maior que um estado. Eu sou uma nação, ao mesmo tempo antigo e pós-modernidade. Eu quero estar contigo, amor não tem idade. Pernambuco em primeiro lugar, Pernambuco em primeiro lugar, Pernambuco em primeiro lugar. Litoral, sertão. Carrego no sotaque o pé de Mandacaru, virado nesse baque, eu sou Maracatu. Tirando na ciranda, preservo meu acervo. Na rua quem comanda, a festa é o freio. Agreste, litoral e sertão, somos todos uma grande nação, imortal, imortal. Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco em primeiro lugar. Rádio Jornal, liderança absoluta. Rádio forte o tempo todo. O consultório do Rádio Livre. Agora, 2 horas e 50 minutos, de volta aqui com os últimos momentos do nosso consultório. Gente, em uma matéria aqui que fala sobre a importância de se manter os atendimentos continuados de doenças crônicas e agudas em meio à pandemia do Covid-19. O Covid-19, o novo coronavírus, vem assolando o mundo. Diante de toda a situação caótica que se instalou, as cardiopatias aparecem, de acordo com informativos do Ministério da Saúde, como um grande fator de risco de morte para pacientes com Covid-19. A pandemia do novo coronavírus vem, contudo, reduzindo a presença destes pacientes cardiológicos nos serviços de emergência em todo o país, fazendo com que os sintomas se agravem. Importante isso, hein? O Hospital Icaraí e o Hospital e Clínica São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, se programaram e elaboraram uma estrutura para poder garantir segurança aos pacientes que possuem doenças crônicas, mas que não estão contaminados pela Covid-19. Nos hospitais, os pacientes com o vírus são alocados de forma separada em unidades de terapia intensiva específicas, bem como em andares de apartamentos específicos. A rede de hospitais acredita que o isolamento, de certa forma, afasta os outros doentes sem sintomas virais do hospital, o que vem fazendo com que o doente chegue em estado mais grave nas emergências. De acordo com o Dr. Cláudio Catarina, gestor da unidade coronariana do Hospital Icaraí, deve-se ter todo um cuidado para atender pacientes com doenças crônicas em meio à pandemia, com as ações nas salas de emergência tendo de ser rápidas, breves e bastante resolutivas, para que não haja exposição do paciente não infectado a outro que já esteja aí com a virose. Cláudio esclarece que certos sintomas, se tratando de pacientes que não estão com o vírus, não podem ser ignorados e devem servir de alerta para buscar um hospital, como quadro clínico de infarto e dores no peito e no braço que durem por pelo menos de 10 a 20 minutos, acompanhados de palidez, náuseas ou vômitos. Outro dado importante, ele disse, caso o paciente
tenha passado de arritmia cardíaca, é o desmaio ou a sensação de taquicardia sustentada, aquele que demora para passar. Estes são 2 momentos de grande importância para buscar a emergência e esquecer do coronavírus. Então, gente, isso aí é outro detalhe importante que vem acontecendo no Brasil inteiro. As pessoas com medo de ir aos hospitais e vão deixando para lá. Às vezes tem sintoma, ou se é um sintoma grave, então precisa ir para o hospital. Se for o caso, até pode ligar para o SAMU, enfim. Mas não deixa de buscar esse atendimento. Por isso que é importante você manter contato também com médicos, com profissionais de saúde lá no seu WhatsApp, até se você tiver com sintomas, né? Então procura mesmo ajuda. Eu conheço pessoas que até tiveram sintomas cardíacos agravados por causa dessa pandemia, pela ansiedade, pelo que estão sofrendo. E aí, por muita sorte, assim, a família percebeu isso, foi a um cardiologista e o cardiologista identificou que ele precisava de uma intervenção cirúrgica, que ele tinha passado por uma cirurgia há 12 anos, então ele precisava disso. Então, olha só, se ele não tivesse procurado ajuda, ele poderia a qualquer momento, né, sofrer um infarto e morrer, né, e falecer. Então, é isso que a gente também tem que reforçar para as pessoas. O medo é grande, mas vai com todos os cuidados, se for o caso. Tem os profissionais que estão atendendo em casos assim também, se precisa de uma ajuda, se precisa de um atendimento, os profissionais estão atendendo com pouca gente, sem aglomeração, utilizando as máscaras, você tem que ter sua máscara também, álcool gel, álcool 70, enfim. É isso que a gente precisa colocar na cabeça, assim, é um momento importante, não é para ir para o hospital com qualquer coisa que você sentir, e principalmente se você tiver com sintomas gripais. O problema são sintomas graves, né, sei lá, de pessoa que está suspeitando de um AVC, sei lá, tem algum sintoma aí, algo que você consegue ainda pedir ajuda. É nesse aspecto que a gente precisa ter cuidado e procurar ajuda médica. E se tem sintomas já há um tempo de determinadas doenças ou algo que você vem desconfiando, procura ajuda médica. Agora, 2h55. Gente, e tem uma informação aqui que fala por que as pessoas estão ficando cansadas após videoconferências. Olha só, a pandemia de Covid-19 mudou o funcionamento de diversas empresas ao redor do mundo. Com a recomendação da OMS de que todos ficassem em casa, foi necessário instaurar o trabalho remoto para aqueles funcionários que teriam pouco ou nada a perder com a prática. Então, as pessoas tiveram que se adaptar com tudo que acompanhava o famoso home office, incluindo aí as inúmeras videoconferências, né, ou se preferir, os calls, né, aplicativos como Zoom, Skype, enfim, tornaram-se essenciais no dia a dia dos trabalhadores. E vale lembrar que não é só no ambiente empresarial que as ferramentas têm sido usadas. São com essas ferramentas que as famílias se conectam, os amigos trocam novidades e muitas aulas acontecem, seja para alunos universitários, ensino médio, fundamental e até infantil. O que ninguém esperava é que essa simples prática de se encontrar virtualmente poderia ser mais exaustiva do que as próprias reuniões presenciais. Há uma explicação para essa fadiga de Zoom. Como o cansaço tem sido chamado lá fora, né? As videoconferências atravessam uma linha que, numa situação considerada normal, seria totalmente evitada. Pense, você está numa sala online com a câmera ligada, frente a frente com outra pessoa, e a única forma de demonstrar interesse é olhando fixamente para quem fala. Então, para muitos, esse simples gesto é estressante e embaraçoso, ainda mais sabendo que outras pessoas te olham da mesma forma. Além disso, você está olhando para alguém apenas dos ombros para cima, uma aproximação que jamais aconteceria no mundo real. O seu cérebro também não está trabalhando em condições normais, olha só, frente a frente com outras pessoas, em carne e osso. Fica fácil avaliar seus movimentos corporais, expressões, respiros que antecedem a fala, entre outros detalhes que possibilitam a interpretação do outro. Na internet, essa tarefa se torna mais difícil. O vídeo trava, a qualidade nem sempre é perfeita e as mãos ficam fora de cena. Né? Pode não parecer, mas isso exige uma concentração ainda maior de todos os participantes. E aí pense também nas chamadas de grupo. São 3 ou mais pessoas compartilhando a mesma tela.
Seu cérebro procura interpretar todos aqueles rostinhos presentes, né? E mais ainda os cenários por trás de cada um. É tanta informação que equivale a tentar andar de bicicleta e jogar bola ao mesmo tempo. Olha só, gente, como é difícil. Por isso que as pessoas estão cansando nas videoconferências. Além de todos esses rostos, né, tem o mais importante, o seu. Você quer parecer interessado, então se olha o tempo todo, tentando controlar sua postura, expressão, modo de falar. E há ainda um item que fica no meio de todas essas coisas, a distração. Durante uma chamada é possível checar o e-mail, dar uma olhada no WhatsApp ou ler uma notícia. Tudo em questão de segundos. Em uma reunião presencial você não teria seu celular em mãos para ir fazendo tais adiantamentos. Quem trabalhar em casa e sem um cômodo para escritório, como é o caso de muitas pessoas, tem que lidar também com a distração das próprias famílias. Pedir silêncio, desligar as televisões, lutar contra o barulho do aspirador. É exaustivo ter que balancear a vida pessoal com a vida profissional. Não é fácil não, viu? A gente está tentando se adaptar a tudo isso, mas não é tão simples como parece. E ainda tem que ter cuidado com os riscos aí do home office, né? O pessoal fazendo as suas lives também. E aí tem tanta coisa, gente, tanto mico acontecendo. A gente está vendo aí os memes nas redes sociais, pessoas que caem de cadeira, um monte de coisa aí, porque as pessoas estão nessa, né, do ao vivo o tempo inteiro, né, mas é ao vivo, né, se você deixar lá gravado, o pessoal, e às vezes nem precisa, já tem alguém ali gravando pra você, né, então tenha cuidado com isso também do ao vivo, e do home office também tem uns problemas, avise a família, né, vá pra um lugar que fique trancado pra que ninguém te interrompa, é outra dica. Pois é, gente, vamos por aqui encerrando o nosso consultório. Agradeço a audiência, né, de vocês aí, agora através do nosso Facebook também, continuamos com a live. E amanhã a gente se encontra a partir das 2h da tarde, horário novo do consultório, mais uma vez reforçando por aqui. E eu vou conversar com a Roberta Marculino, que é psicopedagoga. Ela vai falar sobre orientações aos pais, né, com a volta agora, volta às aulas, vamos dizer assim, só que de forma online. Então, tem muita gente meio perdida com relação a isso. Entra um pouquinho nesse assunto, né, até do home office também. Quero entender um pouco o lado do professor. E a gente fala sobre isso amanhã às 2h e logo depois, e agora a gente vai por aqui encerrando, tem também as principais informações do Brasil e do mundo. Conto com a audiência de vocês. Um beijo e até amanhã.